Iniciamos então a nossa terceira parte do estudo, nossa 34ª reunião, agora dando continuidade ao estudo do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, da pena do Chico Xavier. Quais são os capítulos? Hoje nós vamos então analisar os capítulos 17 a 20. Então, começando pelo capítulo 17, a Idade Medieval. Ele coloca que no século VI aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando com a vaidade orgulhosa dos bispos católicos e com a vida suntuosa que eles vinham mantendo até então. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos espíritos reencarnaram com as mais altas delegações do plano invisível, entre eles Maomé. A missão inicial dele era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos. Mas ele, que nasceu pobre e humilde, justamente para poder seguir essa linha de evolução, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, ele se torna rico pelo casamento e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra. Então ele não consegue triunfar das inferioridades humanas. Junto da doutrina fatalista que é colocada no Alcorão, existe a doutrina de responsabilidade individual. E elas juntas formam uma forte imaginação em torno das forças do bem e do mal. É por essa razão que o islamismo, que poderia ter representado um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado, ele assinala mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Nesse tempo, a propriedade individual jamais tinha alcançado tanta importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Carlos Magno, que reencarnou para poder auxiliar o espírito europeu durante esse período de decadência, ele tinha como missão reorganizar o Império do Ocidente. Mas observando-se a inutilidade da tentativa, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais renovaram os processos educativos do mundo europeu, chamando os homens para a vida do campo, para ali aprenderem melhor no trato da terra e no contato com a natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra. De levar para o campo? De trazer esse trabalho com a vida mais simples como uma maneira de trabalho mesmo. De trazê-los para esse lado mais simples e mais, acho que de trabalho, de lida, né? Eu fiz esse capítulo tentando mostrar uma situação que a Idade Média é tão mal vista, né, dentro da história, pelo momento sempre de uma idade das trevas, idade de um retrocesso. Né? Então, eu vejo nesse momento o Emmanuel colocando, olha, Jesus não abandonou a Terra nesse período. Vários emissários estavam vindo à Terra trazer a sua luz, não deixar os seus ensinamentos serem totalmente esquecidos. E, de certa forma, o feudalismo tem o seu valor aqui. Ele fala, olha, esse retorno para a natureza, dado a sociedade corrompida que vinha da época romana, era interessante você ter esse retorno à natureza para você se ambientar, né? Encontrar sua base e florescer. Ainda que o florescimento não fosse nesse período, mas tinha quase que uma pausa no projeto de humanidade. Mas eu talvez colocaria não um retorno à natureza, porque eu acho que ainda assim não tinha, né, o florescimento de centros industriais, uma coisa distante. Tinha os centros urbanos, né, na Roma, mas talvez o aspecto central seja a formação de pequenas comunidades. E aí o contato com a natureza, uma decorrência disso para a sobrevivência. Mas a ideia de você eliminar aquelas grandes fortunas, né, aquelas grandes riquezas concentradas em grandes centros urbanos, tal. E talvez isso revele mais o aspecto de luz
no sentido de que não tinha tanta riqueza para ser disputada, né? E aí isso permitia a humanidade, né, talvez encontrar mais a luz e se perder menos nas trevas. Mas aí tem a questão da terra, né? Não, então, mas aí volta o ponto dele, que é a natureza. Então você está, digamos assim, centrando a atividade, o egoísmo, em algo que o próprio Evangelho já disse que não é dele. Então é uma riqueza natural, a natureza. Você pode possuir aquilo temporariamente, mas é diferente da riqueza que tinha em Roma. Por isso não estou confrontando o que o Paulo falou, mas colocando em termos de ênfase. Acho que talvez a ênfase não seja tanto a relação com a natureza, mas a questão de você diminuir a abundância de riqueza, que leva à vontade de poder. Então, com núcleos menores, né, a ganância e o poder fica limitado e restrito àquele período. Tanto que você tem muita tirania, muito arbítrio, né, nesses feudos. Mas eles ficam contidos, né? Eles não se esparramam a uma taxa muito acelerada nesse período. Porque acho que a questão da terra mesmo como riqueza ainda vai demorar um tempinho para florescer, né? Na Idade Média... Praticamente o capitalismo, né, que é após anos século XIV, né, que vai se tornando mais... Provavelmente século XVII, XVIII que vai mudar essa relação. E ele entra no capítulo 18, os abusos do poder religioso. Apesar dos inúmeros desvios da Igreja Romana, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Nesse movimento de restauração, Gregório VII vem incumbido do restabelecimento da autoridade da Igreja, mas é uma autoridade que vem dessa vez através da fé e da sinceridade de suas atitudes. Instalada com grandes riquezas e repleta de poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu advertências de Jesus à conta de heresias que era preciso combater. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e ambição. Qualquer lembrança verdadeira do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Nessa época, a Inquisição preocupa tanto as autoridades da Igreja como o espaço, onde se apresentaram providências e medidas de renovação educativa. E uma das medidas que é tomada pelo espaço é justamente o envio de Francisco de Assis com uma atividade reformista, que se verificou sem os atritos da palavra, porque seu sacerdócio foi exemplo de pobreza e humildade. Seu exemplo de simplicidade, amor e fé contagiou numerosas criaturas que se entregavam para regenerar almas para Jesus. A característica que mais a destacava de outras comunidades religiosas era seu afastamento de mosteiros. Em vez de repousar em tranquilidade e meditação, como a gente tinha visto que tinha sido colocado como talvez um caminho, né, de iluminação, os espíritos franciscanos reconheciam que a melhor oração para Deus é a oração do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Muito pouco valeram nesse período as lições do bem, diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa. Crimes tenebrosos foram perpetuados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A Inquisição foi obra direta do papado, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade. Uma pergunta que eu não lembro. Gregório IX é aquele que aparece como personagem do livro do André Luiz, Libertação? É o nono ou é o Gregório XI? Não sei. Eu lembro que é um desses Gregórios, que depois passa muitos séculos na cidade comandando uma cidade de sombras na crosta. crosta.
enfim, caberia um Papa que consolida a Inquisição, caberia no papel. E é interessante até que nós falamos na semana passada do claustro e do isolamento, né, que várias pessoas achavam que o caminho da purificação era pelo isolamento. Tinha tanto isolamento em mosteiros como isolamento em cavernas, eremitas e várias pessoas acreditando que o isolamento era o caminho da luz. E o exemplo dos franciscanos, a partir de Francisco de Assis, que é um exemplo de trabalho, exatamente contrário, né? Na convivência, na doação de amor direta a todos os espíritos, não só os humanos, mas também os animais, as plantas, um exemplo de amor muito intenso que foi a base de uma ordem, né? Toda uma ordem dentro da igreja, criada a partir desse exemplo, e que perdura até hoje, né? Como exemplo de luz, de caminho de evolução humana, né? E totalmente dentro do trabalho, dentro da convivência, não pelo isolamento. Mínimo de recursos. Né? Mínimo de recursos, ainda mais isso que no momento ainda tinha uma igreja ainda tão voltada para luxos e riquezas, né, para ostentação. E mínimo de recursos materiais e mínimo de filosofia também, né? A coisa mais básica em termos de pensamento, né? Sem aquelas grandes elucubrações escolásticas, né, que tornavam o raciocínio incrivelmente complicado. Não, algo simples, né? Amar a todos os seres vivos, coisa muito simples. Parece que não existia qualquer presença de sofisticação ou alguma coisa que pudesse significar uma tentação, né? A luxúria, o abuso, nada que significasse excesso, né? Os franciscanos nesse ponto assim é de uma simplicidade aterradora, né? Toda a mensagem, né? A oração de São Francisco, tudo muito simples, né? E era um período de efervescência já filosófica, né? Nesse sentido de você rechear com as reflexões religiosas, um monte, né? De filosofia. Eles não, uma coisa bem direta, bem as primeiras universidades. Um negócio muito simples. Que é também o exemplo de Jesus, o exemplo da Igreja do Caminho com Simão Pedro, era muito... Ele não fala que voltou a esse período, mas na prática ele voltou a esse exemplo. E então a gente entra no capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Desde Constantino, milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleravam a presença de cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, seus movimentos intensificaram as relações do Ocidente com o Oriente. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Os estados que se levantavam organizavam suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento da vida intelectual dos povos mais envolvidos do mundo europeu. É então que inúmeros mensageiros de Jesus iniciam um trabalho de associação dos espíritos de acordo com suas tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro.
Depois dela que então começam a se reunir e desenhar quem estaria, né? Quem iniciaria cada lugar. Pode seguir? O Nascimento esse período é interessante da oposição da igreja. Porque a rigor, se você analisar, as únicas pessoas letradas que sabiam ler, sabiam escrever, estavam na igreja, estavam nos mosteiros, né? Eu acho que dificilmente alguém fora da igreja, mesmo dentre os nobres, dentre os proprietários de terra, eram letrados. E para você ter um florescimento intelectual a partir daí é difícil. Então, praticamente a criação de uma universidade parece como algo revolucionário mesmo, num ambiente que só dentro dos mosteiros, só dentro do seio da igreja se sabiam ler. A população Mas eram os detentores do conhecimento mesmo, né? Sim. E como detentores do conhecimento ainda eram censores do que era legítimo aprender ou não, do que era legítimo estudar ou não. Mais longe do que era legítimo pensar e do que não era. É um período bem complicado. E ao longo desses séculos, do século 12, 13, começam as primeiras universidades mesmo. O renascimento, né? O início da abertura, digamos assim, do regime feudal. Então vem o capítulo 20, Renascença. Na Península Ibérica fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano, em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda a parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. O Cristo localiza então na América suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente. É definido o papel de cada região, localizando o cérebro na região dos Estados Unidos e o coração nas extensões da terra farta e acolhedora do Brasil. Os primeiros guardam os poderes materiais. O Brasil detém as premissas dos poderes espirituais, destinados à civilização planetária do futuro. Se os colonizadores da região americana eram os degredados das sociedades europeias, do mundo material, vale lembrar que do mundo invisível igualmente partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnariam nas terras novas. Essa renascença iniciou do alto e clareou a terra em todas as direções, inclusive com relação à religião. Assim, no século XVI, aparecem a figura de Lutero, Calvino e outros vultos notáveis da Reforma. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando sua própria doutrina. Mas seu esforço foi válido e se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Nessa fase, a Igreja, unindo-se à ideia do jesuitismo, visando reprimir a liberdade das consciências, inaugura um triste período da história ocidental: o Tribunal da Inquisição com poderes de vida e morte. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda a parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Tem a questão do capítulo 19 que eu até pulei, mas acho que vale a pena voltar. Interessante quando a gente falava dos povos antigos e falando que a cada erro, né, que eles cometeram, tanto os erros dos espartanos, os erros dos atenienses, os erros dos gregos, que foram coisas que eles iam marcar as civilizações para resgates futuros, né? E aqui o Emmanuel coloca que
Olha, boa parte desse povo, desses resgates coletivos, estavam a se definir a partir desse momento da formação das nações europeias. Ele coloca que os gregos de Atenas, eles basicamente são os formadores de Paris. Fala que os romanos do início do Império, eles são os formadores da Grã-Bretanha. Ele relaciona os espartanos com a Prússia, né, que é o Império Austro-Húngaro. E ele coloca a Península Ibérica como as nações de onde reencarnaram os fenícios, que eram comerciantes e navegadores já na antiguidade. E é interessante quando ele faz essa colocação aqui, assim, a partir dessas formações, e também você vê as inimizades que essas nações criaram ao longo do tempo, umas com as outras ao longo desses séculos, desde a formação até o século XX, né, quando ocorrem as grandes guerras e elas se batem diretamente. Você vê os diferentes resgates, as diferentes formas e semelhanças realmente que essas nações tinham com alguns formatos das nações antigas e que vão ajudando na resolução de alguns resgates e também de criação de novos resgates, porque continuaram, na verdade, não se resolveu os resgates a partir da formação dessas nações, até se aprofundaram quando colocaram os espíritos todos ao mesmo tempo, digamos Então, assim. tinha antes um cacique por vez, né? De De repente o mundo ficou pequeno para tanto cacique, né? todos vieram ao mesmo tempo. Não dá para esquecer da população. Se você analisar a população da Terra, ela sempre aumentou, né? De séculos em séculos tem sempre mais gente ao mesmo tempo, até bater nos 7 bilhões de hoje, né? O mundo está sendo mais povoado. Em relação ao capítulo 20, sobre a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, tem uma questão muito interessante das diferentes, de como ao longo do tempo as próprias instituições elas assumem papéis distintos, né? A formação da Companhia de Jesus ela é muito ligada à Inquisição, à colonização dos povos. A Companhia de Jesus também na colonização de Portugal e da Espanha, ela estava junto, né, desses impérios, né, junto aos índios, aqui junto aos negros na África, convalidando inclusive a escravidão nesses lugares. E é interessante como as coisas se transformam, que hoje a Companhia de Jesus é a ordem do atual Papa. E como ao longo do tempo tem uma figura tão admirada hoje, apesar do passado, da ordem ser tão pesado e ser tão também criador de situações para serem resgatadas no futuro. Nicórnio de Inácio de Loyola, né, que foi fundador aí. Pois é. Então, mas eu acho que aí a gente retoma aquela ideia dos poderes instituídos, né, que a gente estudou com o Rosenberg e com o Walter Wink, que é uma coisa é o propósito da instituição quando ela é desenhada, né, perto do centro. Né? Então, em Roma, com aquela visão de mundo, de hierarquia, povos superiores, povos inferiores. Mas o que acontece quando essa instituição ela vai ampliar os seus tentáculos, né, em direção aos povos sobre o qual ela vai impor as suas restrições, o seu poder, e aí você põe seres humanos ali para levar essa instituição. Então é inevitável que quando o poder violento da instituição chega nos povos via seres humanos que são sensíveis, a transformação ocorra. Quanto mais distante você se encontra do centro. Né? Então a Companhia de Jesus se esparrama, a África, né, por questão geográfica, está mais próxima, né, do que a América do Sul, e
E eu tenho a impressão que aí a geografia conta, porque o poder é maior, né? Quanto mais próximo você está, numa época em que você não tinha, né, meios de comunicação como você tem hoje. E quando eles vêm para a América do Sul, eu acho que o contato com os indígenas, né, acaba gerando indígena não, né, os nativos, acaba gerando um efeito sensibilizador muito forte. Tanto que rapidamente, né, você começa a ter rebeliões da parte dos jesuítas. Não, porque eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão vendo a força da instituição, eles sabem que a intenção de lá não é do mal, mas sabem que o efeito não é bom. E aí começa a transmutar, que é exatamente a questão da oposição não violenta. Porque os índios em si, eles se rendiam, né? Eles se deixavam catequizar, eles se deixavam tocar pelos os forasteiros. Só que a hora que, eventualmente, né, os próprios jesuítas viam o que era causado, eles também começaram a notar que havia algo de errado, né, com aquelas ordens que vinham do centro. E eu acho que aí reside o elemento central da mensagem de Jesus, que é, independentemente do quão iníqua, né, o quão violenta seja a instituição, os bons corações, eles tendem a prevalecer quando eles se unem. Tanto que todos os movimentos de revolução, de reforma, aconteceram a partir da percepção das iniquidades desses poderes instituídos. Martinho Lutero, né, todos esses, Francisco de Assis, atuaram de uma maneira não violenta, ainda que às vezes com algum extremismo, mas tentando resolver o problema ali na base, né, junto ao povo, que sabia que o centro estava cego demais com a sua obsessão pelo poder e tal. Então eu acho que é realmente intrigante você ver hoje, né, o Papa que é mais amor e carinho, né, que a gente tem, o Papa mais preocupado socialmente dos últimos, 120 anos, pelo menos, né, desde o Leão XIII, e que ele tenha vindo de uma instituição que nasceu tão corrompida, né, por assim dizer, né, em termos da mensagem de Jesus. Eu acho que ela, obviamente não sou especialista, não conheço tão profundamente, mas ela talvez seja algo a gente estudar mais profundamente. Você levantou um ponto que talvez seja a própria explicação. Que assim, você colocou que na forma como nas Américas a própria ordem tem uma subversão, que os corações mais suaves e mais bondosos no Brasil já se rebelaram contra as ordens e tentaram fazer uma aplicação mais suave do que era determinado no centro, onde a Inquisição corria forte. E não se pode esquecer que a América do Sul é um dos poucos pontos em que a Companhia de Jesus, de certa forma, sobreviveu com alguma importância dentro da igreja. E o Papa, ele vem da Companhia de Jesus na América do Sul, né, na Argentina. Então acho que talvez essa própria desobediência civil, digamos assim, dos padres que vieram para a América do Sul pode justificar a existência desse exemplo séculos depois, da forma do atual Papa Francisco. Mas acho que seria interessante a gente voltar a esse tema de uma maneira mais focada. Sim. Porque realmente é interessante notar como a instituição se transformou, né? Uhum. Com certeza. E todo o aspecto, né, que existia dentro da Companhia de Jesus, de serem pessoas muito desapegadas de valores materiais, praticamente assim, aventureiros, né? Eram pessoas muito fortes, muito firmes para aguentar situações mais adversas possíveis, porque eles estavam indo para todo continente novo, né, desconhecido, e realmente não eram espíritos simples no sentido de resistência física, mental, eram pessoas muito especiais. E eu acho que valeria a pena a gente olhar com mais cuidado a dimensão espiritual desse, né, de quem participou direta e indiretamente desse movimento. Então fiquem antenados, né, se alguém já souber de algum livro
Deve ter algum livro sobre a companhia Com de certeza. Jesus. Ah, Não, deve certo. ter vários. Você tem livro sobre o espírito de diamante, deve ter sobre a Companhia de Jesus, né? Com certeza. Eu acho que vale a pena vocês ficarem, descobrirem algo. Eu acho que vale a pena a gente tentar compreender um pouquinho melhor. O último ponto, né, o último capítulo fala dos Estados Unidos, né? E a formação dos Estados Unidos, ela tem um pouco essa ideia da convivência entre os diferentes povos, né? As histórias de imigração são, na verdade, não tem uma migração para os Estados Unidos, ela tem várias, de vários lugares diferentes da Europa, muitos originados por perseguição ou por crises econômicas, né? Na verdade, como eram economias muito subsistentes, né? Economias muito rurais, as crises econômicas eram crises de colheita, geralmente tinha um inverno muito rigoroso, não se conseguia aproveitar a plantação, o povo passava fome, fazia uma cotização, uma vaquinha e ia emigrar para os Estados Unidos, né? Juntava o povo num barco e ia. E geralmente uma vila inteira, às vezes uma cidadezinha inteira, ia para os Estados Unidos, chegava e fundava uma cidade equivalente lá. Só que eram, em geral, principalmente no norte, né, na parte norte dos Estados Unidos, eram originários de vários lugares, né? Originários da Escandinávia, originários da Prússia, originários da Holanda, da Escócia, da Inglaterra, da França. Então tem várias... As cidades norte-americanas têm origens muito diferentes e por terem origens muito diferentes, digamos, é uma cidade de convívio do diferente, né? Os próprios diferentes que na Europa tinham tanta rivalidade, tanta rixa, tanta guerra interna, quando chegam nos Estados Unidos eles passam a ter que conviver, né? A ter que se entender de uma forma civilizada e pacífica. E acho que é um grande aprendizado nesse sentido. Mas relembrar que não foi civilizada e pacífica no início, porque né, eles trouxeram os conflitos religiosos da Europa, dos quais eles estavam fugindo, para os Estados Unidos. Acho que aquele filme Gangues de Nova York, ele talvez seja um pouquinho violento demais, mas ele retrata os princípios da cidade de Nova York, né, que era uma bagunça, porque era multicultural, pessoas de origens muito diferentes, e que traziam, né? Então você tinha lá os católicos brigando com os protestantes, e eles passaram por esse processo de purificação e aprenderam ao longo, né, de longas décadas até eles conseguirem resolver isso de forma pacífica. E acho que foi tão violento esse processo que hoje nos Estados Unidos é muito comum assim, as pessoas elas chegarem ao ponto de discutir quase ao ponto de se violentar. Mas elas não fazem porque a punição para uma violência de uma briga assim, corriqueira é muito pesada. Então, antes de você agredir uma pessoa, né, você sabe que você não pode fazer isso porque todos os seus ancestrais já sofreram demais com isso. Então, a sociedade mesmo ela desenvolveu mecanismos para punir a violência por questões pequenas. Tipo, tinha uma discussão de trânsito, eu vou lá te agrido. Você vai para o tribunal, você vai pagar caro por aquilo, até cadeia. Né? Que é exatamente para mandar o sinal. Nós não resolvemos mais as questões assim. Né? Então, foi um processo muito doloroso. Né? Acho que Nova York tem uma questão assim, que é mais delicada dentro dessa formação. Nova York era o porto de entrada de todo mundo. Uhum. Todo mundo chegava em Nova York, né? E a partir daí... Ali é todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e quando eu falo da convivência pacífica, acho que quando eles conseguem, quando eles passam por Nova York e vão para os outros lugares, já chegam mais tranquilos, né? Mas aí, ainda assim, a gente tem uma diferença curiosa com o Brasil, que é os Estados Unidos, exatamente por conta de eles transplantarem esses conflitos da Europa, eles acabaram encontrando solução que era criar esses espaços que reproduziam as divisões da Europa. Sim. O Brasil não fez isso. O Brasil é uma grande Nova York, por assim dizer, nesse sentido. Porque todo mundo vivia junto, o governo nunca permitiu,
né, desde a monarquia, nunca permitiu criar esses espaços muito homogêneos, né, culturalmente, religiosamente. Alguns escaparam, né, principalmente no sul você tem isso um pouquinho mais claro, mas em geral você não teve aquilo que ocorreu nos Estados Unidos. Você tem, né, a New England, né, você tem um estado que é a Nova Inglaterra, né, estado ou cidade? Acho que é estado, né? Você tem, assim, regiões são demarcadas pela origem dos povos. Aqui a gente não tem muito isso, com exceção do sul, que também é variado, né? E aí eu acho que talvez isso também reflita, aí eu não sei se é causa ou efeito, né? Mas reflita essa sina do país, do Brasil, de ser, né, esse coração do mundo, né? A pátria do Evangelho, onde você não faz distinção por origem, é todo mundo ser humano, todo mundo espírito irmão, né? Só no século XIX que era... No Brasil tinha essa ideia que formou o sul, né? Dos italianos e alemães de fazer as colônias mais separadas, mas em geral realmente não tinha mais espaço, né? Sim. Você vendia que tinha mais espaço e não comparar com a Argentina, né? A Argentina fez uma limpeza étnica, né, no século XIX, agora não lembro se 18 ou 19. Se a gente notar, não há negros praticamente na Argentina. Então, de alguma maneira, é interessante notar, assim, eu não sei como se deu espiritualmente, né, esse movimento, mas a Argentina foi durante muito tempo a Europa na América do Sul, né, com todos os maneirismos britânicos, né, aquela ideia de... Até as construções. Construções tem muito... A cultura, assim, né? A cultura principais lá tem muito das construções de Paris. Muito Europa, muito. E aí é interessante notar, assim, como às vezes você tem tão próximo, né, países que se direcionaram e acabaram organizando a sua demografia, os seus povos de uma maneira tão diferente, né? E aí a gente sempre pensa, né? Talvez Portugal, que a gente adora dizer que, né, foi pior, que tinha que ser dos holandeses, porque os holandeses teriam feito melhor, né? Acho que Portugal nesse ponto tinha valores democráticos e mesmo em termos de concepção racial muito mais avançados, e que se traduziam em políticas efetivamente do que os outros povos que eram em grande medida mais conquistadores e menos preocupados com essa, talvez, uma diversidade racial maior. Quem que foi que tinha o plano não sei se foi você que me contou, se foi o Marquês de Pombal que tinha ideia do Império Multirracial, mas acho que não foi você. Acho que não fui eu, não. Porque... Na verdade é uma ideia, Portugal, acho que em meados do século XIV, início do século XV, já tinha uma ideia de formar um império multirracial, né? Não existia essa ideia de ter a dominância do branco sobre as outras etnias, e isso se manifesta se a gente vê os países africanos que foram colonizados por portugueses, eles são em geral mulatos, né? Você não tem como nos países que foram conquistados por Inglaterra e França, onde você tem os negros de uma pele muito escura, onde não houve miscigenação, né? Então, acho que tem bastante coisa aí. Quem sabe quando a gente estudar o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, a gente relembre um pouco desses aspectos. Algo mais? Acho que não. Tudo bem. Damos fim à nossa reunião no dia 4 de junho, reunião 34.